Bom, olha, na prática, falta apenas 5 dias para as eleições municipais. Agora, de domingo, dia 6. E, claro, as campanhas estão ganhando muito maior dinamismo, principalmente nas capitais, né? Contam muito os debates, estes últimos que estão sendo realizados, né? Hoje de manhã mesmo eu acompanhei o debate promovido pelo UOL, que é ligado à Folha de São Paulo, e olha, me chamou muito a atenção o formato que o UOL desenvolveu ao longo desse debate. Foi um debate aceso, deu para acompanhar o tempo todo, valeu a pena, porque os debatedores trabalharam dentro da proposta apresentada pelo UOL, que é um banco de horas. Ou seja, cada candidato teria 10 minutos à disposição para gastar e poderia ser usado isso como quisesse. Bastava levantar a mão, escolhia com quem queria falar e falava. Se quisesse falar os 10 minutos, falava, mas depois não falava mais durante todo o programa. Tinha que saber administrar o tempo, portanto, né? A resposta é a mesma coisa. O debate foi muito esclarecedor, né? O prefeito Ricardo Nunes, segundo a avaliação que eu estou publicando no meu blog polibraga.com.br, uma análise feita pelo cartunista gaúcho aqui, Cláudio Spritzer, ele diz, olha, o Pablo Marçal desossou o prefeito Ricardo Nunes, né, que é o candidato do MDB e tem o apoio do Bolsonaro em São Paulo. Desossou. Mas não foi só o Pablo Marçal que desossou, praticamente todos os outros candidatos acabaram desossando o prefeito Nunes, né? Ele não soube se defender durante esse debate, aí, principalmente diante das reiteradas provocações do Pablo Marçal, que dessa vez não usou gíria, que não ofendeu ninguém, mas diante da recorrente questão colocada pelo Pablo Marçal a respeito da vida pessoal do prefeito, olha, tem que explicar aí o BO da tua mulher, dizendo que você foi vítima de violência doméstica. E o prefeito, ele ignorava a pergunta, né? Ele não respondia, ignorava a pergunta. Até porque ocorreu mesmo isso, né? Mas foi o Cláudio Spritzer, acho que o Ricardo Nunes foi... Isso é Eva geral, né? Que ele perdeu esse debate, né? O pessoal estava muito menos preocupado para saber quem ganhou o debate, mas mais preocupado em estabelecer quem é que perdeu o debate. Quem perdeu o debate foi o prefeito Nunes, né? Na minha avaliação, o melhor desempenho foi o do Pablo Marçal, né? O pessoal do UOL, eu vi ali várias manifestações, opiniões, jornalistas fazendo exame, eles não gostam do Pablo Marçal, né? Mas ali nas entrelinhas dava para perceber que eles estavam cheios de admiração pelo desempenho do Pablo Marçal, né? Ele dominou o debate, né? Porque esse tempo, inclusive esse esquema de banco de horas aí, ele podia favorecer todos os candidatos. E dessa vez, nesse formato, o Marçal não podia ser ignorado, como nos últimos debates foi ignorado, inclusive pelos adversários, né? Bom, esse é o caso, né? Aqui em Porto Alegre tem ocorrido debates também, mas são bem diferentes dos debates desse de São Paulo, porque os candidatos aqui, olha, são muito civilizados, que coisa. Eu acho até que são civilizados demais. É como dizia o Cláudio Spritz, assim, é porrada, né? Um embate, mas dá para fazer um debate com muito embate como esse que ocorreu no UOL hoje de manhã. Estou falando com vocês aqui na segunda-feira, dia 30, são 5h30 da tarde. Dá para fazer com um bom embate, ele não precisa ter cadeirada nem coisa nenhuma, né? Mas os daqui são muito mornos. Os de Porto Alegre, a gente vê 5, 6 minutos, já não dá para ver, né? Até porque a eleição aqui de Porto Alegre, que é para nós, vou falar aqui só para vocês, está decidida, né? Eu hoje vi uma pesquisa que foi publicada de tarde aqui pela Record, o prefeito Sebastião Mello aqui já está com mais de 50% dos votos válidos, né? Eu vou mostrar esses números aqui para vocês daqui a pouco, né? Mas antes eu acho que vale a pena ressaltar o seguinte sobre São Paulo. A última pesquisa conhecida agora
é do Instituto Atlas Intel. Olha, eu tenho acompanhado as pesquisas desse Atlas Intel e elas me parecem assim muito corretas. Elas têm me parecido assim muito corretas, né? E o que deu essa pesquisa desta segunda-feira em São Paulo? Assim, deu o Boulos do PSOL em primeiro lugar, com 29,4%, né? Depois o prefeito Nunes, do MDB, com 25,4%, é um virtual empate técnico, né? E depois, em terceiro lugar, o Pablo Marçal, com 22,9%. Ele está empatado tecnicamente com o Nunes ali, em segundo lugar, né? O Nunes está empatado também, mas não o Marçal, com o Boulos, que está em primeiro lugar, né? Agora, a pesquisa do Atlas Intel também, ela mostra o seguinte: no segundo turno, o Ricardo Nunes, o prefeito do MDB, que tem o apoio do Bolsonaro, ele venceria qualquer candidato, inclusive o Boulos, né? E com muita folga até. No caso do Boulos, ele venceria com 48% dos votos contra o Ricardo Nunes, teria 48% dos votos e o Boulos apenas 37%. Então faltam 5 dias para as eleições de domingo, né? E parece que a menos que haja algum fenômeno aí de última hora, nós vamos ter aí um segundo turno em São Paulo, né? Isso parece que está garantido, um segundo turno. Resta saber quem é que vai para o segundo turno. Quem são os dois que vão para o segundo turno, né? Porque a situação está muito ali. Eu não estou me referindo apenas à pesquisa de hoje do Atlas Intel, mas das pesquisas de um modo geral, elas estão mostrando ali um quadro bem bolado entre o Boulos, do PSOL, apoiado pelo Lula, o Nunes, do MDB, apoiado pelo Bolsonaro, e o Pablo Marçal, que não é apoiado por nenhum deles, mas que parece ter um apoio muito grande junto ao eleitorado. Então, eu, sinceramente, eu não me atreveria a apostar em quem dos três iria para o segundo turno aí, porque de qualquer maneira, se o Nunes for para o segundo turno, ele vence tanto o Boulos quanto o Marçal. Vence qualquer um dos dois, né? O próprio Marçal, o Pablo, ele estava batendo hoje, nesse debate, pra caramba no Nunes, né? No prefeito Nunes, porque ele sabe perfeitamente que se o Nunes for para o segundo turno com o Boulos, o pessoal, se for o Nunes com o Boulos, o pessoal da direita, claro, vai tudo o pessoal do Marçal vai tudo para o Nunes, né? E o Boulos perde. Mas se for o Ricardo Nunes e o Boulos, o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, o Nunes vai ganhar. Porque vai acontecer o quê? Uma migração dos votos de toda a esquerda para o Nunes, não para o Pablo Marçal. Parece que está bem claro, né? Bom, e aqui em Porto Alegre, né, que eu acompanho mais de perto, que eu estou falando com vocês aqui de Porto Alegre. Bom, aqui de Porto Alegre, a pesquisa de hoje do Royal Real Big Data, que é do Grupo Record, indica no primeiro turno uma vitória do prefeito Melo, do MDB, apoiado pelo Bolsonaro, com 44%. A Rosária, Maria do Rosário, deputada do PT, apoiada pelo Lula, com 23%, ela está quase a metade, né, do Melo. E a Juliana Brizola, né, que está sendo uma novidade meio surpreendente aí, que é do PDT, não é apoiada nem pelo Lula nem pelo Bolsonaro, mas ela é alinhada com o PT e com o Lula, né? Eu, sinceramente, nesse caso aí, se houver segundo turno, que eu acho que não vai haver, se houver segundo turno e for com a Juliana, o prefeito Sebastião Melo, na minha avaliação, pode ter problemas, hein? Pode ter problema. Porque o voto todos da Maria do Rosário do PT migram todos para Juliana Brizola. Vai criar uma situação parecida do caso da disputa para governadora, que quando foi para o segundo turno, o Onyx Lorenzoni, da direita, apoiado pelo Bolsonaro, e o Eduardo Leite, do PSDB, apoiado pelo Lula no segundo turno aqui, pelo pessoal do PT apoiado no segundo turno. E ele acabou ganhando. Por pouquinho, 5%, mas ganhou. O fato é que ele ganhou.
Bom, segundo turno em Porto Alegre, segundo o Real Big Data aqui, 53% disparado para o Melo e 35% no caso da Maria do Rosário, né? O Instituto não fez um cenário com a Juliana Brizola, né? Mas eu insisto com vocês que, a menos que eu esteja muito enganado, e eu acho que vai haver, inclusive, uma corrida por maior voto útil agora, nesses últimos dias, em favor do prefeito Sebastião Melo, como pode ocorrer em São Paulo também, hein? Uma corrida pelo voto útil aí, ou para o Pablo Marçal ou para o Nunes, né? Então, esses últimos dias aqui serão de grande expectativa, de muito nervosismo, né? Isso é que vai acontecer. Essa é a análise que eu queria fazer para vocês aqui, mas quero chamar a atenção também de todos que estão me acompanhando aqui, que no domingo, a partir das 16 horas, eu estarei presente junto com outros dois jornalistas, o Guilherme Baumhart e o Júlio Ribeiro, numa rádio que tem aqui na internet, é Mais Brasil, tem o símbolo Mais Brasil, né? Vocês podem procurar ali na internet, né? Rádio Mais símbolo Brasil. Então tem um programa, todo dia tem programa das 7 horas até as 9 horas, e depois de tarde, da 1 às 3 horas da tarde. Eu participei hoje, inclusive, depois das 5 às 7. Enfim, no domingo nós estaremos aí, transmitindo ao vivo ali, e acompanhando todos os resultados eleitorais, aí, fazendo uma análise do pleito em todo o Brasil aqui, desde Porto Alegre, né? Então, vamos nos ver lá. Mas antes disso, eu vou estar aqui presente nesses comentários com vocês.